Ora, renovo os votos de bom dia. Vamos então reiniciar os trabalhos do 33º Colóquio de História Militar, com este painel que tem por tema do fim do serviço militar obrigatório aos dias de hoje. É um painel que vai ser constituído pelo Coronel José Berger, à minha direita, e pelo nosso Tenente-Coronel José João Brandão Ferreira, aqui à minha esquerda. Eu vou começar por apresentar uma brevíssima síntese do Coronel José Paulo Berger, que é Coronel do Exército, licenciado em Ciências Militares, em Engenharia, pela Academia Militar, pós-graduado em Museologia e Museografia pela Faculdade de Belas Artes e também tem o curso de Defesa Nacional. Chefe do Gabinete de Estudos Arqueológicos de Engenharia Militar, na Direção de Infraestruturas do Exército e professor da Unidade Curricular Fortificação e Arquitetura Militar na Academia Militar. Tem qualificação de especialista em operações militares, membro do Conselho Científico da Comissão Portuguesa de História Militar, do Conselho Consultivo da Plataforma Intermunicipal das Linhas de Torres e da Ordem dos Engenheiros. É sócio da Associação dos Arqueólogos Portugueses e da Sociedade de Geografia de Lisboa. Entre as várias funções militares, foi o comandante da 2ª Companhia de Instrução do Batalhão de Instrução da Escola Prática de Engenharia, no Polígono Militar de Tancos, que recebeu pela primeira vez, na Engenharia Militar, um grupo de recrutas do género feminino. E é precisamente sobre essa experiência que o nosso coronel, nos vai falar. Obrigado. Muito obrigado. Não sei se isto tem que ser ligado, está pronto. Vê se tem a luz acesa, Jorge. Não. Não, nada da parte de cima, aí onde tens os dedos, tem um interruptor. Portanto, bom dia a todos, especialmente a quem está a assistir. Eu queria, antes de mais, agradecer a possibilidade de poder partilhar um bocado da minha vida e um bocado da nossa história relacionado com a incorporação de militares do sexo feminino nas Forças Armadas e, no caso específico, do Exército. E vou passar então à comunicação. Não sei se isto... Pronto. Então vou começar por aqui. Este era eu, como dizia o nosso almirante ontem, esta praça, depois de ter feito o seu curso de promoção ao oficial superior, tenente de engenharia, na Escola Prática de Engenharia, no Polígono de Tancos. Tinha retomado o comando da 2ª Companhia de Instrução e tinha sido nomeado chefe do Centro de Defesa Nuclear, Biológica e Química, e dentro destas minhas atividades relacionadas com a instrução, era também o delegado do Centro de Estudos Psicotécnicos do Exército, na Escola Prática de Engenharia. E foi nesta condição que, este agosto de 1992, a escola se preparava para receber e pela primeira vez ter mulheres nas suas fileiras a quem tinha a responsabilidade de dar instrução. Portanto, esta era a missão que eu tinha, incorporar e instruir o 2º turno 92 do curso de oficiais milicianos e do curso de sargentos milicianos das especialidades de engenharia e de saúde. O que se esperava era isto. Portanto, nas especialidades de engenharia para o curso de oficiais milicianos, na especialidade de sapador, entre 65 a 90 homens, apareceram 75. O curso de sargentos milicianos, que eram 2 as especialidades, sapador e pontoneiro, apareceram 240 para a especialidade de sapador e 10 já predestinados à especialidade de pontoneiro. Em relação ao serviço de saúde, que só faziam a primeira parte, ou seja, as primeiras 7 semanas de instrução, e depois iam ter a instrução da especialidade na Escola do Serviço de Saúde em Lisboa, eram estas 5 especialidades: socorrista da enfermagem, farmácia veterinária e inspeção alimentar, e eram 30 a 45 homens esperados e 25 mulheres. Apareceram só 37 homens e 25 mulheres. E foi com estas 25 mulheres e foi com estes 387 mancebos e mancebas que se constituíram 8 pelotões para o SM nas especialidades de engenharia,
2 pelotões para a especialidade de sapador, oficiais, e um pelotão de saúde feminino, sendo os homens que vinham para a saúde integrados com os pontoneiros. Entendeu-se, não direi bem entendeu o comandante de companhia. Isto gerou muitas discussões com a chefia e com o comando da unidade, que queria diluir as raparigas pelos vários pelotões, e atendeu o comandante de companhia que não, como era a primeira vez, vamos experimentar, vamos ver o que é que vai suceder, e assim constituiu-se um pelotão com estas 25 mulheres. Fazendo um bocadinho de retrospectiva, portanto, desde 68 que a lei do serviço militar permitia que cidadãos portugueses do sexo feminino podiam ser admitidos a prestar serviço militar voluntário. Foi esta a situação das enfermeiras paraquedistas que estiveram na guerra em África e muito bem acompanharam todas as nossas forças que delas precisavam, nem que fosse só o carinho amigo e ouvir uma voz na frente de batalha. Entretanto, a nossa integração na União Europeia, o seu Conselho e a sua Assembleia preconizavam o não haver diferenciação de géneros, desigualdades, e, portanto, nós seguimos religiosamente estas indicativas que deram naquele relatório, que era o papel das mulheres nas Forças Armadas, e de forma que fosse promovido nacionalmente também a sua participação nessas mesmas Forças Armadas. Não nos diziam como, mas foi assim que a Lei número 22/91 instituiu a possibilidade das mulheres prestarem o serviço militar nas Forças Armadas. E como é que o fez? Acrescentando um ponto 4 a um dos seus artigos que dizia: todos os cidadãos portugueses dos 18 aos 35 anos de idade estão sujeitos ao serviço militar e ao cumprimento das obrigações militares dele decorrentes. Com esta linha neste artigo da lei, era possível, então, uma mulher que viesse voluntária poder ser incorporada, mas tinha também o dever de, aos 18 anos, se registar na junta de freguesia, como faziam todos os mancebos masculinos. Em março de 92, o Exército já tinha com oficiais médicas e farmacêuticas admitido 34 jovens com vista ao cumprimento do serviço militar e abriu as portas da IES e da Academia Militar a alunas e cadetes do sexo feminino. Isto já se tinha passado nos outros ramos. O Exército só o faz em 92 e no ano anterior, no BISME, já tinha incorporado o conjunto de militares do sexo feminino. Em relação ao serviço militar obrigatório, é nesta altura também que nós passamos a ter um contraste muito grande em relação àquilo que se passava de trás. Pronto, porque é proposta à Assembleia da República, é o Governo que a propõe, uma redução do tempo da prestação do tempo de serviço militar para 4 meses aos cidadãos que fossem incorporados a partir de 93. E é a mesma Lei 22/91 que vai também estabelecer o serviço efetivo normal, vai estabelecer a duração desse serviço efetivo normal, que passa a ter efetivamente a duração de 4 meses, podendo ser prolongado até o limite máximo de 8 meses. Eu quando falo aqui só estou a falar no Exército, e simultaneamente esta própria lei dizia que os contingentes de 91 e 92 passariam a ter 8 meses. Como nós estávamos a viver uma situação do antecedente, que eram 16 meses e depois reduzida para 12, estávamos a reduzir o tempo destes militares nas fileiras e ao mesmo tempo estávamos a ter uma sobrecarga imensa na instrução, que era contínua. A gestão dos praças tinha 3 incorporações por ano, passou a ter 4. As instruções dos cursos de sargentos e oficiais milicianos eram 2, uma em março e outra em agosto, passou a ter 3, e depois praticamente não estavam a cumprir o serviço, o seu tempo efetivo,
só 2, 3 meses em que não havia quase qualquer rendimento da formação que lhes era prestada. Esta duração do serviço efetivo tinha depois, esta redução, uma compensação, que era a possibilidade de ser realizado o regime de voluntariado ou de contrato para aqueles que quisessem continuar para além dos 4 meses que eram obrigatórios. No regime de voluntariado, com uma duração mínima de 8 e máxima de 18 meses, e no regime de contrato, com uma duração mínima de 24 meses e máxima de 8 anos. E estas mulheres que foram incorporadas na Escola Prática de Engenharia em 92 vinham para estes regimes de voluntariado e de contrato. Agora, o que é que sucedeu? Nós não estávamos preparados para esta mudança drástica e rápida da legislação e para aquilo que ela queria impor. E, portanto, há uma data de preocupações que foram tratadas. Acima, que estão com uma cor mais arroxeada, eram preocupações dos nossos escalões superiores. A questão azul era do nosso escalão, foi aquelas que eu tive que me preocupar. E agora vou fazer aqui assim uma pequena pausa. Porque é que eu fui apanhado no meio desta situação? Eu já era desde 90 o comandante da 2ª Companhia de Instrução, que era a companhia que formava os quadros do complemento. Tinha interrompido para fazer o meu CPC e uma pequena intervenção no âmbito do NBQ, eventual, porque não cheguei a participar, mas tive que preparar para isso, quando foi a primeira guerra no Golfo e nós fomos destacados para dar instrução aos nossos corpos diplomáticos na Arábia Saudita, no Kuwait, portanto, eu voltava à minha função, que era de formar os quadros do complemento, e, portanto, esta parte da adaptação dos programas de instrução, perfil e seleção de instrutores, adequação das grelhas, instrução e tabelas, calhou-me a mim. E porquê é que eu estava na 2ª Companhia de Instrução? Nós, na engenharia, somos muito poucos, temos um curso que é mais comprido e, portanto, o tempo de subalterno quase que não o passamos nas unidades. Chegávamos à escola prática quase a irmos fazer o curso de promoção a capitão e depois éramos colocados a comandar as companhias. Eu era dos mais velhos, tinha sido oficial miliciano. Entenderam que eu tinha um perfil tranquilo, já com uma certa maturidade, e penso que foi por isso que foi a escolha em relação ao universo que estava comigo. E, portanto, depois compete a mim fazer eu a escolha dos instrutores. Quem é que eu escolhi para fazer os instrutores? Nós seguíamos aquele caminho do irmão mais novo que aprende com o irmão mais velho. E então, em cada uma das incorporações, o sargento que era adjunto de instrução e encarregado de instrução passava para sargento de pelotão. E assim sucessivamente. E como nós não tínhamos oficiais subalternos para comandar os pelotões, eram os sargentos, primeiros sargentos mais antigos ou sargentos ajudantes, que tinham essa função. E eram esses, normalmente, que eram comandantes de pelotão. Portanto, e foi assim que eu exercitei. Com exceção nos 3 pelotões, nos 2 que iam ser oficiais e no pelotão das raparigas. Que tive para esses 2 alferes já contratados e que já estavam há algum tempo na companhia, e para as raparigas fui escolher um aspirante ao qual tinha sido de um turno anterior, mas que tinha uma experiência interessante numa das paróquias de Coimbra, a liderar com grupos de vida, e foi assim que eu escolhi. Como sargento, um sargento que tinha feito o SEDMA, que é o curso de explosivos, destruições, minas e armadilhas comigo, com quem eu me dava muito bem, um sargento casado com uma filha de 7 anos, e depois, para auxiliar de instrução, tive que escolher um furriel que tinha pedido aos pais aos 16 anos para ir para a tropa, e como um caso muito engraçado, nunca na vida tinha namorado, e portanto teve logo
o petisco de ser auxiliar de instrução do pelotão das raparigas. Em relação à adaptação dos programas de instrução, no nosso caso da engenharia não foi necessário, porque a parte genérica do programa era igual para todos, mas depois na parte da especialidade foi a Escola de Serviço de Saúde que tratou em relação às raparigas. Tabelas de avaliação e treino físico, eu vou falar um bocadinho mais para a frente, instalações também, e portanto eu vou avançar. Vou avançar e espero conseguir avançar. Pronto, isto é uma fotografia aérea da Escola Prática de Engenharia em 92 e uma das primeiras preocupações foi a transformação dos espaços e das casernas que estavam preparadas para os homens e não preparadas para as senhoras. Ou seja, por exemplo, balneários. Os balneários o duche era uma fila de duches. A caserna feminina passou a ter compartimentos específicos. O duche, em vez de ser de chuveiro de cima, tinha uma mangueira com o respectivo repuxo. A utilização de bidés. A colocação de uma campainha à entrada da caserna, de cada uma das casernas, que era para que, se fosse chamado o plantão ou o instruente do dia, para ver se estava tudo em condições, para que não houvesse misturas entre os vários géneros. E, portanto, naquele quartel passei a ter estes 5 edifícios à minha responsabilidade: o vermelho com o curso de oficiais milicianos, os 2 verdes com os sargentos milicianos masculinos, o roxo com o feminino e o azul eram instalações de apoio, era o bar, que era especificamente para esta formação. Portanto, isto foi estas transformações. Estas transformações demoraram o seu tempo, que atrasou a incorporação de março para a incorporação de agosto, que é efetivamente quando vão chegar. E, portanto, é feita a incorporação, portanto, sem qualquer distinção entre homens e mulheres, portanto, havia dotação para eles todos. À medida que iam chegando, iam ser incorporados e iam sendo integrados nos respectivos pelotões. O fardamento que foi distribuído a todos era o fardamento que nós tínhamos. Chegámos à conclusão que havia fardamento que normalmente os homens usam e que as mulheres, pelas características específicas do seu corpo, não podiam usar. Portanto, isto causou alguns problemas iniciais que eu tive até para determinados artigos que ir ao mercado civil fazer aquisição para poder continuar com a extensão. Os graduados, eu já falei um bocadinho dos graduados e depois tive o apoio do sargento ajudante Silvino Pereira, que era o ajudante que estava na companhia, que me acompanhava desde que eu tinha chegado a Tancos, portanto, e que resolvia todos os problemas de se teria de pagar a 400, ir buscar dinheiro à Caixa Geral de Depósitos da Barquinha, tinha quase que fazer ali uma operação de segurança própria para ele trazer a mala com os respectivos envelopes para pagar a 384 militares numa sexta-feira antes de ir embora, com todos os preceitos que a instrução militar mandava. Era com ele que eu fazia. Em relação à educação física, outro problema, nós só tínhamos as tabelas dos homens e não era de forma nenhuma aplicáveis às mulheres. De qualquer das maneiras, o regulamento de educação física foi o mesmo que foi aplicado e deu bons resultados, portanto todas elas passaram a ter uma rusticidade um bocadinho mais desenvolvida isto hoje era um dia bonito, mas mesmo em agosto, de vez em quando, há grandes chuvadas lá em Tanco, em que esta fotografia não estaria tão branca, mas seria mais amarela ou acastanhada depois de acabar a aula de ginástica. O que é que sucedeu com a educação física? Eu no meio desta... Eu vinha para casa todos os dias, morava em Cascais, metia-me no comboio, depois metia-me no outro comboio, levantava-me às 4 da manhã para estar ao 7:45 na formatura da educação física e conversava estas coisas com a minha mulher. Segunda-feira foi a incorporação, quarta-feira, quando estávamos ao jantar, diz ela assim:
tu já disseste às raparigas que têm que usar sutiãs de desporto? E eu engoli em seco e disse assim, eu não disse nada. Alguma vez eu tinha pensado nisso. Portanto, na quinta-feira, quando cheguei, chamei lá os comandantes de pelotão e os sargentos de pelotão de feminino e disse assim, olha, não se esqueçam de alertar as raparigas que têm plano. E pronto, e as coisas foram funcionando assim. Portanto, a minha mulher funcionou como minha assessora, conselheira em casa, com quem eu partilhava todas as inquietações que me ocorriam e muito nos ajudou nesta coisa. Bom, avançando para a educação física e instrução. Portanto, vemos aqui assim uma imagem em que as raparigas estão por elas próprias a dar aqueles primeiros passos, esquerda vou ver, direita vou ver, passa em frente, sozinhas e à vontade, para corresponder à nossa ordem unida. E o que eu tenho a dizer é o seguinte, na quinta-feira, depois da incorporação na segunda, elas marchavam ordenadamente. Os homens, só na quarta-feira da semana a seguir, é que conseguiam ter a mesma capacidade e coordenação que tinham este pelotão. Portanto, são coisas interessantes que nós fomos medindo semanalmente ao longo das várias semanas de instrução. E mais uma coisa, elas sendo voluntárias, tinham um anseio muito grande de fazer bem, de querer fazer melhor e por aí fora. Os homens vinham no serviço militar obrigatório. Havia, naquelas primeiras 2 semanas, uma certa resistência. Depois já vos digo como é que eu anulava essa resistência. Não posso contar agora. Posso contar já. Não sei se tenho tempo. Tenho? Pronto. Então, era a queixa maior era que o serviço militar obrigatório era um atraso de vida. A sua vida. E especialmente diziam-me isto, nós recebíamos os que iam para oficiais, normalmente engenheiros que vinham já com o último ano da faculdade, ou praticamente feitos. E quando não vinham com o curso feito, é porque tinham andado a arrastar lá nas tunas e nessa coisa toda, e não coisa. E então diziam que aquilo era um atraso de vida. Era um atraso de vida que eles vinham cumprir 8 meses. E eu perguntava-lhes, mas que idade é que tem? Eu tenho 23 anos. Não, em meses. E ele lá fazia as contas e lá me dizia que tinha não sei quantos meses. Olha, e já agora, e o seu pai? O meu pai tem 45 anos. Mas em meses. Ainda tem o avô e em meses. Aí chegavam a 800, quase 900 e depois perguntavam, então, e 8 meses é um atraso de vida? E quantas cadeiras é que deixou para trás? E pronto, era assim que eu conseguia. Pronto, avançando, ordem unida, tabelas de tiro. As tabelas de tiro era ao contrário. Isto era verão, eu conseguia fazer 2 pelotões para fazer a tabela de tiro da espingarda de manhã com os homens e 3 à tarde. Com as raparigas e com o pelotão das raparigas precisei de um dia inteiro. Portanto, a arma era pesada, tinha uma certa dificuldade, especialmente na posição, nesta posição não, mas nas outras tinham, e quando o alvo mudou e deixou de ser circular e passou a ser a silhueta, ainda mais dificuldade tinha, porque diziam que aquilo era uma pessoa e aquilo fazia-lhes um bocado de confusão, e então perguntei-lhes o que é que estavam lá a fazer, mas demorou este tempo todo. Bom, isto é a medição, a evolução da instrução ao longo do tempo. Esta linha, eu vou passar já, é a das mulheres. Nas primeiras 2 semanas teve uma evolução muito grande à frente das outras, mas depois nota-se um cansaço maior. Os outros sargentos, que tinham o mesmo plano de instrução, foi mais lenta. Depois acompanharam o ritmo também dos oficiais e chegaram ao mesmo valor. Os outros tinham mais capacidades, também chegaram um bocadinho mais à frente. Mas, praticamente, todos eles cumpriram o que eram objetivos de instrução. E, portanto, como os objetivos de instrução eram os mesmos, dá-se esta coincidência no final. Portanto, aqui
tem, por exemplo, estão aqui marcadas aquelas situações da Ordem Unida, o tiro era feito nesta fase, pronto, e depois é o resto das instruções, é o MCM, é o socorrismo, que o socorrismo as mulheres tinham vantagem porque algumas delas já eram enfermeiras e também estavam nas especialidades de saúde e tinham esta coisa. Mas depois havia assim umas... Agora lembrei-me de uma praxe que um dos sargentos fazia às enfermeiras, porque elas, quando iam para aquela bateria de vacinas que nós dávamos, sugeriram fosse uma delas a dar as vacinas à coisa, e o sargento dizia-lhe que não, isto vai ser o socorrista da última incorporação, que ele precisa de praticar e dar as vacinas. E depois elas não ficavam lá muito tranquilas, e então ele ainda por cima entrava na enfermaria, trazia uma daquelas seringas que era do veterinário para dar aos cavalos, e dizia, e a gente aqui faz desta maneira, põe as vacinas todas juntas e dá de uma vez só. Pronto, são coisas que só eram brincadeiras, mas que também serviam para alegrar a nossa vida. Portanto, a vida diária é normal, não havia qualquer diferenciação entre homens e mulheres, cada um tinha a sua caserna, vivia no seu espaço, mas todo o resto era partilhado. A instrução, a alimentação, o médico, os sítios onde se fazia o desporto, etc. Bom, o convívio era feito na sala de oficiais e sargentos milicianos, e aqui tem coisas interessantes que nós também registamos. Enquanto os homens normalmente tinham assuntos relacionados com o seu futuro, o que é que iam fazer, o que é que pretendiam fazer, elas tinham assuntos relacionados com a sua vida passada. Com os seus irmãos, com a sua família. Muito interessante esta situação. Ainda não tive ninguém que me explicasse bem as suas coisas, mas que nós constatamos esta situação. Até que chegou o dia do juramento de bandeira. Portanto, o juramento de bandeira eram estes 11 pelotões, mais os 4 da terceira companhia, que eram os condutores, e mais os sapadores, que eram 8. Portanto, eram 700 militares a jurar bandeira. Isto em em novembro de... em setembro de 92. 700 militares. Eu era comandante de uma companhia com quase 400 militares. Quando fui comandante de batalhão na Pontinha, o mapa diário, o máximo que eu tinha eram 218. E quando eu fui para subdiretor de infraestruturas, o comandante da Pontinha, quando tinha mapa diário, eram 112. Portanto, isto em 20 anos de diferença. 20 anos de diferença. Avançando mais um bocadinho. Portanto, este é o panorama da equipa completa de instrução. Portanto, o aspirante, os 2 sargentos e as 24 mulheres, porque houve uma que à terceira semana veio ter comigo e disse assim, olha, eu gostei muito de cá estar estas 3 semanas, mas eu já vi que não é para mim. Então, o que é que vais fazer? Eu vou ser advogada. Pronto. E a advogada é uma dessas advogadas que nós temos aí. Mas pronto, seguiu o seu caminho, a sua opção, experimentou e era livre de fazer o... Pronto, isto é depois do juramento de bandeira, e já que estão aqui reunidas, vou contar outra história engraçada. Passei a revista na primeira sexta-feira antes de vir embora. A gente passa a revista para ver se aquilo está tudo, o atavío, como é que está, como é que não está. E como é que formavam? Formavam os 2 pelotões do COM, seguido do pelotão feminino, quer dizer, elas mais baixas que os homens, e depois os outros 8 atrás, em 2 fileiras. Eu fiz a revista ao COM, fazia as raparigas, e quando comecei a fazer, ali qualquer coisa estranha, na coisa. E depois, quando cheguei ao fim da revista, lembrei-me, olha, chamei o comandante do pelotão, podes dizer às nossas recrutas que, se quiserem pôr uma sombra ligeira, os branquinhos pequeninos, estão autorizadas a isso. Vocês não queiram saber os sorrisos com que aquelas mulheres saíram da caserna para tornar outra vez a coisa. Bom, mas isso são histórias que ficam para depois relatar. 25 anos depois, algumas delas, e hoje muitas delas estão nas Forças Armadas, outras não, mas todas elas seguiram o seu caminho.
tiveram a coragem de, umas casadas, já com filhos, outras contrariando os pais, mas seguiram aquilo que era a vontade delas. E nós soubemos acolher essa vontade, estar acima de muitas outras missões e também cumprir o nosso papel, fazendo uma coisa que nunca tinha sido feita e que foi importante, julgo eu, na nossa sociedade e nas nossas Forças Armadas. Ficava por aqui, à vossa disposição. Muito obrigado, meu Coronel, pela esta excelente comunicação, e vou apresentar de uma forma resumidíssima, do vasto currículo do nosso Tenente-Coronel Brandão Ferreira, e vou dizer que o nosso Tenente-Coronel Brandão Ferreira é piloto aviador, foi comandante de companheiro e mestre em estratégia pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Ao longo da sua vida profissional tem colaborado com quase todas as revistas e jornais militares, tendo publicado mais de 600 artigos e proferido mais de 50 palestras. É também autor de vários livros, incluindo A Evolução do Conceito Estratégico Ultramarino Português e A Inserção das Forças Armadas na Sociedade. Meu Tenente-Coronel, muito obrigado. E tem a palavra. Tenho que atualizar. Como diria o General Sousa Pinto, só se... Isto está ou não? Não. Só se deve começar a fazer a história 50 anos depois dos eventos terem ocorrido. Sem embargo, obviamente, de tal só ser possível caso se guarde toda a documentação e se colha testemunhos das pessoas que os viveram atempadamente. Vou quebrar esta regra e penso que serei o único orador a fazê-lo, dos intervenientes neste colóquio, pois vou falar do fim do serviço militar obrigatório ocorrido em 2004, ou seja, apenas 21 anos depois. E sem mais vou atirar-me ao assunto, pois por norma sobra sempre texto no fim do cronómetro. Nesta minúscula maratona no metropolitano da história, que é o que representa estar nestas as nossas intervenções aqui e agora. Hoje vamos ter aí, estamos mais à vontade com o tempo, somos só 2 oradores. Portanto, vamos andando devagarinho. Começo por dizer que arranjar braços para o serviço militar em Portugal sempre foi um problema. Desde que o infante Afonso Henriques, já armado cavaleiro em Zamora desde 1125, decidiu individualizar o condado portugalense após o combate de São Mamed em 24 de junho desse longínquo ano de 1128. Data que devia ser lembrada anualmente a fim de ser preservada na memória coletiva que cada vez mais escasseia no que resta do país dos portugueses. Este problema começou desde logo no diminuto número de habitantes que cresceu do condado, que cresceu devagar até ao início do século XX, para decair fragorosamente a partir do fim dos anos 70 do mesmo século, por via da imigração, mas sobretudo por causa da queda acentuada do número de nascimentos. Nos territórios ultramarinos a situação demográfica não era melhor, acrescida das situações peculiares de cada região. Apesar disso, o que se conseguiu fazer em termos de apoio militar local e entre as diferentes parcelas foi espantoso. Outros problemas, que envolveram sempre a prestação do serviço militar, tiveram a ver com a necessidade de manter a atividade económica a funcionar, nomeadamente a agricultura. Aliás, sem comida não é possível fazer a guerra. Os desaguisados dos poderes senhoriais e a fragilidade política do Estado quando existia. O descaso nacional pelo déficit na previsão das ameaças, que é uma coisa que continua, e natural falta de predisposição dos nacionais pela disciplina necessária ao labor-castrense. Tudo isto apenas durante a consolidação do Estado Novo se conseguiu dar a todo o edifício militar um grau elevado de organização e coerência no que concerne ao recenseamento, recrutamento, mobilização e licenciamento dos mancebos destinados ao serviço militar. A partir dos eventos ocorridos a 25 de abril de 74, todo este edifício colapsou, tendo mais tarde recuperado parcialmente e acabando por ser completamente destruturado, após a decisão de acabar com o serviço militar obrigatório que se consumou em 2004.
Basicamente, existem 3 tipos de serviço militar: o voluntariado, conscrição e misto. Todos eles têm vantagens, inconvenientes e consequências. Não vamos escavar em detalhe. Estas situações aplicam-se por norma em tempo de paz, crise ou conflitos localizados, pois para uma situação de guerra a sério, toda a população é imediatamente mobilizada, quer queira, quer não. Como o próprio nome indica, no sistema voluntário alistam-se nas Forças Armadas apenas os cidadãos que o desejem e sejam aceitos no processo de recrutamento e seleção, isto é, não vem quem quer. Isto é um assunto que também é escamoteado. Julgam que quem é voluntário pode entrar de qualquer maneira. Não, isto tem regras. É uma situação idêntica às dos outros empregos no mercado de trabalho. Os campeões deste modelo são os ingleses. São, porém, não só pelo seu pragmatismo, mas sobretudo pelo seu país estar encerrado numa ilha, protegida das invasões pela Royal Navy e desde 1918 também pela Royal Air Force. O exército foi sempre uma espécie de força expedicionária. O que não quer dizer que não estivessem e estejam prontos a fazer uma mobilização geral. O serviço militar obrigatório, como o conhecemos hoje, passou a estar em uso desde a Revolução Francesa e à medida que o nacionalismo se desenvolveu durante todo o século XIX. E a guerra passou cada vez mais a afetar a totalidade da geografia e dos recursos das nações ou impérios envolvidos. Até que, já no século XX, se chegou àquilo que se denominou de guerra total. Este modelo foi sendo progressivamente adotado pela grande maioria dos países existentes e dos que foram surgindo. Normalmente, por condicionalismos vários, nem sempre se justificava ou era possível fazer passar pelas fileiras a totalidade dos jovens, pelo que se optava por mobilizar apenas parte do contingente. E ou por razões de evolução tecnológica e necessidades da tática e da técnica, passou a optar-se por contratos mais longos a pessoal que se voluntariava para isso. Prática essa mais espalhada nas forças aéreas e navais. Surgia assim o serviço militar misto. E entre este último, ainda se pode individualizar a organização suíça, única no mundo, a par com Israel, país que vive em situação de estado de guarnição, por estar em guerra ou ameaça permanente desde a sua fundação em 1948. Esta organização combina uma judiciosa organização do terreno com uma organização do território e dos recursos, o que é em conjunto com um sistema de treino e mobilização aturado de toda a população até uma determinada idade, permite uma optimização dos meios e um avançado grau de prontidão e dissuasão. Não escondo ser este último sistema aquele que penso ser o que melhor serviria os interesses da nação e do Estado português. Ora, em Portugal existe ampla experiência e tradição sobre todo este assunto, embora por falta de doutrina, exiguidade de meios, ignorância militante, falta de autoridade do Estado e da maioria da população ser relapsa à disciplina e à organização, nunca ter sido pacífica a maneira de montarmos um sistema que funcionasse bem e evoluísse com o tempo. E, além disso, há sempre uma coisa base e fundamental em tudo isto. É que nunca há dinheiro. E sem dinheiro não se pode haver tropa. Tão simples quanto isto. Ou quando há dinheiro, ele é desviado para outras funções tidas por mais prementes. Portanto, isto é tão simples quanto isto. Não há aqui nada, não é preciso tirar nenhuma licenciatura para perceber as coisas. Desde a fundação da nacionalidade que se reconheceu a necessidade e a importância da defesa do reino e foi ganhando foros de matriz nacional a organização das milícias, dos conselhos e dos besteiros de conto no reinado de Dom Dinis, que se podem considerar os verdadeiros antepassados entre nós do serviço militar obrigatório. A falta da riqueza, cá está, de armas, de cavalos, a exiguidade populacional, a falta de gente de guerra treinada e a necessidade de braços para a agricultura e depois para a marinha e o ultramar, obrigou a que, na maioria das épocas, toda a organização militar do reino vivesse de solavancos, descaso, de desleixo e pobreza. Costumo dar o exemplo de que, no final do reinado do rei senhor Dom João V, que lembro que foi o reinado em que mais riqueza entrou em Portugal, em toda a nossa história, os sentinelas pediam esmola à porta da arma. Quando o país corria perigo, lá se ia à pressa, de qualquer maneira,
tentar remediar as inexistências com os graves prejuízos daí resultantes. Já estamos há muito novamente em condições de passar por mais um período destes. O SMO, contudo, só verdadeiramente foi implantado entre nós após a reforma do Exército de 1911. Mas só passou a funcionar devidamente após a reforma de 37, devido aos períodos conturbadíssimos da Primeira República e à agitação política e social que se seguiu ao 28 de maio de 26, crise financeira, etc. O SMO atingiu o seu pico de excelência durante as últimas campanhas ultramarinas entre 1954 e 1974. Os desmandos do PREC, a diabolização estúpida do passado recente e até do passado remoto, não ajudaram nada a credibilizar a instituição militar e a manutenção do serviço militar obrigatório. Seguiu-se uma furiosa campanha antimilitar, que não antimilitarista, porque é uma coisa diferente, promovida por grande parte dos partidos políticos, órgãos de comunicação social e intelectualidade vária, piorou a situação. Finalmente, o muro de Berlim caiu em 89 e o Ocidente, e não só, começou a enviar os soldados para casa e uma onda de parvoíce ilusória varreu parte da humanidade, julgando que as guerras eram coisa do passado. Um escritor de olhos em bico chegou, inclusive, a decretar o fim da história. Salvou-se a NATO com a crise dos Balcãs e a pouco continuaram a arrebentar conflitos e guerras localizadas por todo o globo. Os principais países e alianças organizaram-se de outro modo para poderem intervir onde fosse necessário, inventaram-se as novas missões de paz, humanitárias e de imposição de paz, tenta-se com chamadas missões de Petersberg, tenta-se colocar tudo debaixo do manto diáfano da ONU e da União Europeia, mas para isso necessitava-se de uma disponibilidade de tropas que nem todos dispunham ou pretendiam participar e cuja atuação estava longe de ser consensual nas opiniões públicas ou publicadas. Não é propriamente a mesma coisa. Tentou resolver-se o problema com voluntários e pagando. Mesmo assim já não chegam e por isso passou-se a contratar empresas de segurança para fazerem determinadas operações. Estamos a voltar ao mercenarismo de que falava Maquiavel. Tudo isto resulta nas profundas alterações sociológicas operadas no Ocidente, a partir dos movimentos pacifistas, hippie, libertação da mulher, feminismo, rock da pesada, drogas, homossexualismo, destruição dos valores tradicionais da família, relativismo moral, etc., que tiveram no maio de 68 em França o epicentro da Revolução. A lista é longa e não é lá grande coisa. E hoje já estamos nos extremos abismais dos loucos e quejantes. O cúmulo aconteceu quando se quis inventar guerras onde não morresse ninguém. Do nosso lado, obviamente. Em Portugal, a Constituição de 76 impôs a ditadura dos direitos face aos deveres. E a luta político-partidária afundava-se na demagogia das promessas, que ninguém cumpria e nunca teve consequências, e a sociedade mergulhou no facilitismo, no individualismo e no consumismo. Ora, a vida castrense, com os seus rituais, as suas tradições, as suas regras, as suas exigências, os seus valores, etc., estava ao arrepio de tudo isto. Passou a ser tida como um anacronismo, uma relíquia do passado, já com teias de aranha, enfim, uma maçada. Em cima disto, custava dinheiro. Esse luminoso Deus colocado pelos novos sacerdotes nos altares da urbe. Dinheiro fazia falta para o chamado Estado Social, que a demagogia política da caça ao volta passou a incidir em determinante da segurança e da justiça, esquecendo-se que sem estas não pode haver bem-estar. Em Portugal, as juventudes partidárias, com exceção da juventude comunista, pegaram no assunto e martelaram-no. Lembro o comportamento da JSD, da JS e mesmo a JC, como as mais aguerridas a cometer a cidadela, onde pontuavam alguns futuros ilustres políticos com importância na vida nacional. E andam por aí agora como se nunca tivessem feito nada. O assunto ainda passou por uma fase intermédia entre existir e desaparecer, absolutamente ridícula e cómica, se não fosse trágica, e que se narra em duas linhas. Durante o consulado do Ministro da Defesa Nacional, Dr. Fernando Nogueira, decretou-se, em 1991, a redução do tempo do SMO para 4 meses. Curiosamente, esta história tem origem nesta casa. Nas perguntas e respostas, se alguém quiser saber, eu posso adiantar alguma coisa. E aqui num curso de promoção ao Celso Pio. Tal medida fez explotar uma resposta do principal partido da oposição, o então PS, que fuzilou a medida
subentendendo que esta pecava por ser pouco ambiciosa e que o período do SMO, convenientemente rebatizado de Serviço Efetivo Normal, SEN, devia ser não de 4, mas de 3 meses. As chefias militares primaram durante todo o período em que este assunto esteve a ser cozinhado e lumbrando, por uma ausência quase total da discussão pública, como se tal em nada lhes dissesse respeito. A exceção veio do então SEM General Loureiro dos Santos, que se veio a revelar mais tarde e durante anos como o principal comentador sobre os assuntos de defesa e segurança. E algo timidamente veio dizer, publicamente, que 4 meses não dava para nada e que o mínimo seria de 7 meses ou 9, já não me recordo bem. Deve ser por isso que depois estenderam os tais 8 meses no Exército. Nunca ninguém explicou como chegaram a estes números, mas a irresponsabilidade foi suficientemente grave para fazer deslocar a Lisboa discretamente o secretário-geral da OTAN para aferir certamente o grau de insanidade existente. Naturalmente que os 4 meses duraram pouco, pois não servindo para nada estavam destinados a que se lhe pusesse um fim rápido. Deve ter sido esta, aliás, a intenção. E deste modo, a Lei do Serviço Militar, a Lei nº 174 de 99, proposta pelo 14º Governo Constitucional, liderado pelo engenheiro António Guterres, e com Veiga Simão como Ministro da Defesa, foi aprovada em 1 de julho de 99, com os votos favoráveis do PS e do CDS-PP, contra do PCP e a abstenção do PSD. Note-se que o PSD não se absteve por estar contra a medida, mas sim por a lei, e bem, prever um período de transição de 4 anos e eles entenderem que o SMO devia ter um fim imediato. O que diz bem da irresponsabilidade como se encaram os assuntos de Estado. A última lei do Serviço Militar, a Lei nº 30 de 87, de 7 de julho, faço o favor de notar, considerava que a defesa da pátria é dever fundamental de todos os portugueses e depois o Serviço Militar, como o contributo prestado por cada cidadão no âmbito militar à defesa da pátria. Considerava ainda que a lei devia constituir um instrumento que visa a valorização cívica, cultural e física dos cidadãos que o cumprem, dos 18 aos 38 anos. Como rapidamente mudaram de ideia. A aprovação daquele diploma apenas foi possível após a 7ª revisão constitucional, ocorrida em 1997. E sabe-se da dificuldade em fazer alguma mudança na Constituição, que retirou da mesma a obrigação de prestar serviço militar em tempo de paz. Era então Presidente da República o Dr. Jorge Sampaio. O impacto na mudança operada para a profissionalização mede-se facilmente no número de efetivos dos quadros permanentes e dos regimes de contrato e voluntariado. Em 1993 contabilizavam-se 80.805 efetivos, dos quais 45.975 eram oriundos do SMO. Metade. Mais de metade. Enquanto em 2004 a totalidade tinha diminuído para 37.549, menos de metade. Dos quais 10.614 na Marinha, 19.716 no Exército e 7.219 na Força Aérea. O ano de 2004 é o primeiro da profissionalização efetiva, tendo-se registrado a última incorporação de 3.800 jovens em maio, em regime de SEN, que passaram à reserva em setembro. Vou dizer outra vez. Incorporaram 3.800 jovens em maio, em regime de SEN, que passaram à reserva em setembro. Data antecipada da prevista, que era 19 de novembro. Vai-se lá saber porquê e para quê que os incorporaram. É a partir desse ano que se passou a instituir o Dia da Defesa Nacional, com o intuito pouco esclarecido de os jovens, notem bem, não perderem a ligação à instituição militar. Este dia passou a ser extensivo às mulheres, a partir de 2010. Escusado será dizer que tal resultou até hoje num desastre completo, acrescido do desperdício de muito tempo, meios e dinheiro e uma perfeita inutilidade. O malogro da tentativa de instituir um serviço militar voluntário tem sido tal que há uns 10 anos a esta parte o sistema ter entrado em colapso, pois não se consegue recrutar o contingente mínimo fixado, sobretudo em praças, tem vindo a diminuir anualmente, situando-se os efetivos aprovados entre os 30 e os 32 mil militares. Não dá para encher ali o estado do Belenenses. E olá. O poder político tem elaborado num número extenso de erros e tem revelado má intenção e má fé relativamente ao evoluir da situação, e as chefias militares limitam-se, por norma, a expor cândida e desgarradamente os problemas existentes pela via hierárquica,
nunca fazendo alertas públicos e raramente respondendo a questões no Parlamento. Com a agravante de, num ou noutro caso, em que num rasgo raro de coragem, um chefe militar vir afirmar publicamente que não se podem cumprir as missões abaixo de X efetivos, logo reduzidos na oportunidade seguinte e tudo ficar na mesma. As vexações têm sido a norma, mas não existem consequências e nada mais. A primeira consequência desta medida, eminentemente política, foi passar a responsabilidade em arranjar voluntários, que devia caber ao Governo, a começar no MDN e acabar no Ministério da Educação, para as Forças Armadas e com o respectivo ónus. A segunda consequência foi trocar o SMO pelo Dia da Defesa Nacional, como já se disse, que se revelou não servir em rigor para nada, além de proporcionar um pequeno passeio aos abrangidos pela medida. E julgo que até hoje nunca ninguém, isto é obrigatório, nunca ninguém foi sancionado por faltar a esta. Depois acabaram com o recenseamento dos mancebos e passaram a tentar colmatar a cada vez maior falta de voluntários com elementos de sexo feminino, cujo recrutamento é assaz questionável, sobretudo nas especialidades mais diretamente envolvidas com o combate, e outros géneros difíceis de definir. Mas isso já é outra discussão. Gerou-se uma propaganda tipo compra lá este sabonete para agariar voluntários, já que aquela que devia ser feita não encaixava no entendido por política e socialmente correto. Foi-se flexibilizando por baixo os critérios de seleção, numa lógica de oferta e procura, incompatível com as exigências das funções pretendidas. Entrou-se num conceito de duplo ou triplo voluntariado, absolutamente surrealista, felizmente terminado por alturas de 2010. O que é que isto queria dizer na prática? Queria dizer que o mancebo vinha voluntário para a tropa, mas depois, quando havia uma missão a cumprir no estrangeiro, por exemplo, pedia-se novamente voluntários. Eu vos conto uma pequena história que se passou comigo. Já estava fora, já estava na reforma. E uma vez fui de avião levar 190 paraquedistas para Tulsa, nos Balcãs. Até foi lá o responsável do exército na altura, que era o Coronel Madeira, até foi nessa missão, para ver se aquilo corria bem. E quando eu constatei, porque na folha dos passageiros, em vez de 90, só apareceram 189. E eu inquiri porquê. E então a razão tinha sido que houve um paraquedista, e eram paraquedistas. Um paraquedista tinha desistido de embarcar quando estava a fazer o check-in. Virou as costas e foi para casa. Isto foi uma coisa perfeitamente surrealista que havia. É assim, não é? Foi o que eu pensei. Mas como eu já estava fora, não sabia nada disto, fui inquirir. Então, quando trouxe os que vinham de volta, falei lá com um major que vinha lá sentado na frente do avião e perguntei, passou-se isto assim, e diz-me ele assim, Sr. Coronel, o comandante, já não sei o que é que ele me chamou, e ainda tiveram muita sorte, porque se ele tivesse vindo para cá, desistido de cá, tínhamos que pagar o bilhete todo. Portanto, isto era chamado aquilo que eu designei por duplo ou triplo voluntariado, e depois ainda mais espantoso, é que cheguei cá e fui falar com vários comandantes da unidade. E não é que ninguém sabia disto. Quer dizer, julgo que só havia determinadas pessoas, na altura, no Exército, que sabiam o que se estava a passar. Mesmo a maior parte dos comandantes das unidades não sabia que isto era possível fazer ou como é que isto funcionava. Uma coisa surrealista. Pouco como a história das mulheres virem para a tropa. Depois, no debate, hei de contar uma outra. Também vieram, mas ninguém preparou a vinda dela. Ou preparou só por algo. Mas, enfim. Ora bem, continuando. Quando viram que isto era uma coisa que não... Acabaram com isto em 2010. Já não foi mal. Quando a gente encontra um erro, deve corrigir. Já não é nada mal. Para arranjar voluntários, estabeleceram-se alguns pacotes de incentivos que se revelaram serem sempre curtos. A agravar a situação, diria que a agravar muito a situação, alguns deles eram incompatíveis com a condição militar, por exemplo, como tirar um curso fora da tropa e ser militar em simultâneo, ao passo que as entidades responsáveis mudavam várias vezes de regras a meio do jogo, sem o menor pudor. Os três maiores incumprimentos situam-se nas indenizações, no fim do contrato, por norma não eram pagas,
nas promoções, sobretudo por interferência da Troika, e no pagamento de apenas 200 euros, enquanto o mancebo se encontrava no período de formação conhecida por recruto, o que só foi corrigido em 2021, creio. Os voluntários passaram a ser pescados na concorrência do mercado de trabalho, dando-se a entender que o serviço militar era um emprego como outro qualquer, o que de facto não é. A prioridade que chegou a haver para dar acesso de ex-militares às forças de segurança também deixou de existir, ao passo que nunca foi considerado tal prioridade para mais nenhuma função no Estado. Finalmente, fazer contratos durante X anos com uns milhares de mancebos para depois os devolver à vida civil ou ao mercado de trabalho com uma mão atrás e outra à frente, numa idade em que a reconversão para outra atividade é problemática, tornou todo o sistema muito pouco atrativo. Para o tal, se criou o quadro permanente, criou-se agora há muito pouco tempo. Criou-se o quadro permanente de praças, que só havia na Marinha, para minimizar o problema, mas que levanta outras questões que não vou agora expor. Ou seja, o sistema tornou-se um completo desastre e foi solapado ao ponto de não haver um número mínimo de praças e não só, para manter o já diminuto sistema de forças e dispositivo a funcionar. Dispenso de me dar exemplos, a não ser o quadro seguinte. O quadro merece os seguintes comentários. Como pano de fundo, atente-se no número de minuto de vagas e efetivos autorizados. O ano com menos concorrentes é 2023. Não sei se isto tem alguma coisa a ver com o Covid. Com 4.451. Não sendo por isso de admirar que seja esse mesmo ano em que foram incorporados menos mancebos e também o menor número de autorizados. Note-se que estes últimos ficam sempre muito aquém, os autorizados, ficam sempre muito aquém das necessidades dos aprovados. A razão sendo que tal número está sempre dependente do orçamento existente. Lá vamos voltar à riqueza, ao dinheiro. Não há. Aos números de incorporados é sempre necessário retirar cerca de 25%, ou seja, um quarto, que corresponde ao número dos que são eliminados ou desistem durante a recruta. Dito de outro modo, no caso das praças é necessário ter em média 100 candidatos. Eu estou a dar exemplos que isto é do Exército, mas aplica-se, são semelhantes à Marinha e à Força Aérea. Já que dos 100 candidatos para arranjar 20, já que dos 100 só comparecem 80. Destes, só 23 são incorporados e 18 chegam ao fim da recruta. Ou seja, 1 em cada 5. Relativamente a oficiais e sargentos, a percentagem é de 2 candidatos para se arranjar 1. O contrato é de 1 ano para os voluntários e de 6 anos para os contratados. Mas muitos saem antes de o terminar, pagando uma indemnização, em função do tempo que lhe falta. Tudo isto, mais a chamada regionalização do serviço militar, o que entende ser não um erro, mas uma asneira, torna a gestão de pessoal uma tarefa ciclópica que isso é impossível. Não existe um único fator estável de planilha. Em síntese, nada do que se tem passado é sério, nem para levar a sério. O serviço militar é o esteio da preservação das virtudes militares no seio da nação. E que são alicerces morais e éticos da sociedade. É direito e dever de todos defender o seu terrão natal. Aliás, como prevê o artigo 276 da Constituição da República. E não se trata apenas do imperativo cívico de defender a nossa casa. Trata-se de salvaguardar a nossa alma. Garantir a identidade e a individualidade portuguesa. Não pode ser apenas o dever de alguns, mas sim um imperativo de todos. Não escondo que defende ser para Portugal um sistema de serviço militar semelhante ao serviço israelita ou suíço, com um serviço militar misto, que é o que potencia a melhor dissuasão e capacidade de defesa, caso esta falhe. E até hoje não se conseguiu inventar nada no mundo que possa impedir uma guerra, a não ser a tal dissuasão. E, mesmo assim, não é garantia que resulte. E em todo este âmbito é mistério ter em conta, ao contrário do que vozes que deviam ser responsáveis têm emitido para o éter, que quem vem para o serviço militar tem que se adaptar a ele e à tropa. Não é o serviço militar que tem que se adaptar aos mancebos. Ou ao que se passa na sociedade, que isto fique bem claro.
Poderá parecer pouco democrático, mas o serviço militar não tem nada a ver com democracia. E a razão é simples. Os objetivos do serviço militar não mudam. Trata-se de matar e morrer, em defesa do nosso pedaço de terra devoroada de mar. E as suas gentes, salvaguardar a sobrevivência das suas gentes. E o modo de o conseguir evolui na técnica e na tática, mas não nos princípios e fundamentos. E em preparar e formatar os cidadãos que vêm para este ofício. Na vida militar, o conjunto prefere ao indivíduo, sem que este tenha que perder a sua personalidade. E ambos estão subordinados à grandeza da missão, a tal vontade que os ata o leme del rei Dom João II. E tal não muda, por mais que possa desagradar às almas pueris que vagueiam pelos corredores do poder ou se aprestam nos laboratórios sociais a criar o homem novo ou a nova história. E já começaram a aparecer vozes a quererem recrutar estrangeiros para servirem nas Forças Armadas Portuguesas. Deve ser por isso que se anda a oferecer a nacionalidade portuguesa a esmo a qualquer biscareta que apareça a solicitá-la. O que se tem passado com o serviço militar em Portugal nos últimos 50 anos tem sido assim uma leviandade coletiva e até um crime de lesa pátria. Muito obrigado. Muito obrigado, meu coronel, pelas excelentes comunicações. Temos aproximadamente 15 minutos de tempo de debate e eu vou passar a bola para o lado da plateia. Quero fazer as vossas inscrições, se assim o entender. Vou pensar aqui numa pergunta dos amigos. Mas vou focar para baixo do que falei. É curioso, a atrição do teu pelotão de jovens, meninas, bom, outras não tiveram bem. E eu acompanhei, porque aquilo foi uma coisa que surgiu na primeira semana e ela andava com essas interrogações até à terceira semana. Gostava do espírito, da camaradagem, do mas entendia que não era aquilo. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia não se usa o telemóvel, eu não posso usar o telemóvel, então vamos já embora. E pronto, vou ouvir o véu, que é mal, O tal desta casa. tal desta casa, deixa-me É assim. Havia uma pessoa que foi para o gabinete do Sr. Ministro, que estava aqui em simultâneo a fazer o curso. Uma situação um bocado aberrante, mas aconteceu. E permitiram. O país, em 89, 90. E como é timbre desta casa, e bem, nesta casa fazem-se muitos estudos. Cada pessoa que se gradua daqui, entre aspas, tem que fazer um trabalho de grupo. Agora chamo de mestrado, já tinha que fazer um trabalho. Também fiz Talvez sim. Bom, e um dos estudos que fizeram foi sobre esta história do serviço militar. E então houve um grupo de trabalho que fez esta coisa, esta modalidade, uma coisa tipo mais ou menos à Suíça, em que havia 4 meses de preparação geral, depois, para sair baratinho, davam umas botas e uma coisa que nem era um uniforme, uma coisa qualquer, ok? Então, e portanto, depois quem queria ficava para fazer uns contratos ou não sei o quê, e depois isto, o resto ia para casa, mas tinha que voltar 2 semanas por ano, ou qualquer coisa desse ano, para fazer um treino extra, etc. Portanto, isto tinha, como todos os estudos, tinha cabeça, tronco e membro. Portanto, este estudo foi levado à presença do Sr. Ministro. E o Sr. Ministro olhou para aquilo e aproveitou apenas uma parte. Quer dizer, parou nos 4 meses. E, portanto, foi isso que foi implementado. Ora, porquê é que isto foi implementado? Eu estava no Ministério da Defesa nesta altura e acompanhando esta coisa. Porquê é que isto aconteceu? Aconteceu
na véspera, esta decisão foi tomada na véspera de um congresso da JST. Então, foi tomada por causa dessa coisa. E é uma coisa eminentemente, estava na sociedade, assistia-se àquela coisa de dizerem mal, havia sempre um caso todos os dias nos jornais contra o serviço militar, contra o que era, era contra as praxes, era contra isto, a coisa do mais boladada é que dava cabo da vida das pessoas. Quer dizer, isto só dá cabo da vida das... como é que dizia o Berger? Era uma chatice, um impedimento na vida. Uma perda de tempo. Uma perda de tempo. Isso só é uma perda de tempo, ou uma coisa qualquer, como não está instituído. Quando está instituído, cada jovem sabe que é assim e planeia a sua vida em conformidade. Ponto. Não tem nada que saber. E uma coisa é isto ser encarado, isto tem que ser encarado como um serviço. Não é uma missão qualquer, não é uma coisa, portanto, um serviço, que era o que havia na tropa, antigamente na tropa. Mudou muito mesmo, no quadro permanente. Ninguém perguntava onde é que estás colocado. Perguntei, onde é que estás a servir? Esta diferença é uma coisa muito importante. Por isso é que a condição militar não tem nada a ver com mais condição nenhuma de emprego civil. E, portanto, isso aconteceu. Já agora, para a questão e dá uma outra história, mas como isto está a ser gravado, vou deixar essa de lado, que é só para a conversa de café. Não convém dizer isto, mas está tão augusta a Assembleia. É inumano. Mas, ainda na questão das mulheres, eu devo ser o único oficial que não gosta de ter mulher na tropa. Mas, pondo essa discussão de parte, eu também acabei por comandar algumas, não foram tantas, mas acabei que estava segundo comandante em Beja. E aquilo deu logo ali uma série de problemas. Mas deu uma série de problemas fundamentalmente, porque como o Coronel Berger deu a entender, isto não foi preparado. E isto foi no Exército, teve tempo para se preparar. A Marinha vem em seguida, mas a Marinha vem em seguida porque o Estado-Maior da Armada funciona sempre de uma maneira diferente. Está habituado a trabalhar há 10 anos, que é quando eles substituem os navios. Cada ramo tem as suas características próprias. E isso até é bom, não é mau. Tem que ser complementar. Agora, o primeiro a dar esse passo foi a Força Aérea. E a Força Aérea, porque era novidade. A Força Aérea gosta de andar à frente das coisas e tal, e já tinha metido, também tinha 2 ou 3 cadetas. Tenho que dizer agora cadeta, fica bem assim dizer. E mais nada. Começou e bem pela. Mas de repente, de um momento para o outro, decidiram abrir a coisa, um contingente, uma recruta completa. E então meteram 200 e tal, acho que foi de uma vez, na OTO. E eu, quando soube disto, estava no Estado-Maior, na 3ª Divisão. Fez-me uma confusão bestial, ninguém tinha ouvido. Quer dizer, que eu saiba, nunca foi feito nenhum estudo de Estado-Maior daquilo. E tomaram a decisão. E eu passou-me uma coisa mal para a cabeça e ainda tenho lá esse papel em casa e um dia deste ainda vou imoldurá-lo. Fiz uma informação, no fundo, a levantar a questão e a dizer, no fundo, é preciso fazer um estudo de Estado-Maior sobre isto. No fundo, basicamente era isto. Então, uma coisa elementaríssima, de lá para Alice. E lá o chefe de divisão lá levou isto a despacho acima. O chefe de divisão interino, aí eu vou lá, não interessa agora quem, e levou-me aquilo, olha, é para olhar a resposta. E então o meu papel, a informação tinha sido riscada de alto a baixo. Tem lá isso. O chefe, olha, não é preciso fazer nada porque já está, a decisão está tomada e está feito, mas não sei o quê. Está tomado, não sei o quê, mas só se lembraram de 2 coisas. Foram aquelas que é aquilo que parece à evidência, mas que é o menos importante de tudo. Que é a história dos uniformes, de roupa e das camaradas. As escadas de banho. O problema era as escadas de banho. Pronto. Isto é tudo igual, mas afinal há aqui algumas coisas que não são bem iguais. E o que é que acontece a seguir? Um mês depois, havia um silêncio estranho em todo o Estado-Maior. E aquilo, silêncio estranho, fui saber o que é que se passava. Coisa estranha. Os generais estavam todos reunidos. E então estavam reunidos porque
a discutir um problema que ninguém sabia agora o que é que havia de fazer, porque tinha aparecido uma recruta grávida na OTA. Faço-me entender. Isto nunca se preparou. O Ramos, nós é que somos portugueses e desarrascamos as coisas. Mas, de facto, nós nunca preparamos as coisas para as mulheres entrarem. Porque isto não é igual. Só tem que ser igual o tratamento da porta de armas para dentro. Não pode haver homens nem mulheres, só pode haver militares. Mas interiorizar isto é muito complicado. De um momento para o outro, agora entrou no normal, etc. Mas, no início, a coisa mais importante era preparar psicologicamente os quadros para a mudança, para o impacto da medida, para não haver... Não, mas já foi... Chuta para a frente. Como? É logo se vê. Branco, só favor. O ingresso da GNR há 30% de paga, do efetivo é destinado caso de vocês assim. Sim. Acontece é que não há 10% dos pagas estão destinadas 30% de prioridade para grupos de militares Apesar que tenham sido contratados. Apesar de terem passado a ganhar muito mais que os que ganhavam na tropa. Se pode concluir que o problema não se resolve só aumentando o pré, capaz de não ser aí que está o principal problema. Mas, enfim. Quero ler as palavras do nosso lugar. Essa questão comportamental também a senti. E então, o que é que eu sentia? Eu sou o mais velho de 6 irmãos, uma família numerosa. Eu tive em escolas separadas em que eu levava a minha irmã pela mão e entregava ao lado das meninas. Eu ia para o lado dos rapazes. Até ao 25 de Abril, que eu estava no liceu, no 5º ano, foi sempre assim. Os nossos coronéis, tenentes coronéis e majores não estavam preparados para esta coisa. Eles tratavam as raparigas como se fossem ou sobrinhas ou filhas. Era um tratamento diferenciado. E nós tratávamos como se fossem recrutas. Não tinham género, eram recrutas. Pronto, era assim que eram tratados. Isto fazia-me lembrar o que tinha dito a primeira-ministra de Inglaterra, a Margaret Thatcher, porque o que nos interessava era a competência das pessoas para fazerem o serviço. Se tem competência, faz. Se não tem, não faz. O que é que dizia a Margaret Thatcher? Dizia que não podia ter mulheres nas Forças Armadas se não tivessem força de braço para lançar uma granada defensiva. Por duas razões. Porque a granada era uma perda de coisa, porque a granada ia atingir os próprios militares e ficava sem os próprios militares. Lembro-me outra história por causa de não pensarmos as coisas. Eu já estava na direção de infraestruturas, desfiava uma coisa que também não tinham pensado, era o chamado Gabinete de Infraestrutura Geral. Acabaram com os Estados-Maiores e que tinham uma secção de infraestruturas e tudo depois o que era dependente dos grandes comandos funcionais não tinha quem fosse fazer as obras. Então puseram como chefe do chamado GIES, Gabinete de Infraestruturas. Estava eu lá sossegado a organizar esta coisa toda, fez-te apresentar o Estado-Maior. Porquê? Porque o coronel, diretor da divisão de pessoal, aquela noite tinha acordado, sobressalto, com um pesadelo. Isto eu tenho que prender uma mulher. Se há alguma que precisa, através de um processo de justiça, lhe é decretada a prisão. Eu não tenho prisões para as mulheres. Então, uma comissão, era esse coronel a chegar à comissão, a direção de pessoal, a direção da Polícia Judiciária, a direção de saúde e a direção de infraestruturas, na altura, Serviço de Fortificações e Obras Militares. E então, na direção de infraestruturas, mandaram-me a mim, que já tinha a experiência com as mulheres. E então, fui estudar o assunto, como se faz com qualquer projeto de engenharia, e fui visitar as prisões femininas que havia, geralmente a detidas, com conversas muito interessantes com a diretora da prisão e com a madre, que dava lá também o apoio. Por exemplo,
é como a história dos sorteios de desporto. Eu sabia lá que as mulheres podem ser presas e estarem à espera de crianças. As crianças viviam com eles. Levei uma preleção de quase meia hora da diretora da prisão a dizer os cuidados que as mulheres tinham que ter com o cabelo, como aquilo era importante e portanto fiz esta coisa toda. Depois de fazer isto, lá com o arquiteto, fizemos um projeto e fizemos uma ampliação da Casa de Reclusão de Pomar. Criámos 8 celas e com essas coisas todas preparadas. E agora a parte curiosa da questão, sabem quem é que foi estrear essa parte nova da prisão? O nosso camarada Hotel Saraiva de Carvalho, quando foi preso, puseram lá. Pronto, isto é para rematar as histórias. Não sei se mais alguém quer colocar uma questão. São dois assuntos que, e agora apenas uma parte pessoal, que me são gratos porque vivi os dois, não é? Aliás, pegando nas palavras iniciais do nosso Tenente Coronel, que a história que faz deve-se começar a fazer após 50 anos, mas a verdade é que alguns de nós que estamos aqui, eu diria todos, a exceção da senhora, fomos também protagonistas destes processos, não é? Foi a nossa geração que fez isto. Eu, por uma questão de feitio, tento normalmente ver o lado positivo das coisas. Sendo que com o processo de extinção do serviço militar obrigatório tenho alguma dificuldade em encontrar o lado positivo. Confesso que ainda nunca encontrei o lado positivo desse processo da extinção do serviço militar obrigatório. Acho que foi um erro, né? Pegando também no título da comunicação do nosso Centro Coronel, acho que foi um erro trágico. Já relativamente à incorporação de pessoal feminino nas Forças Armadas, eu acho que globalmente foi um sucesso. Ainda hoje é um sucesso. Porque o estado a que chegámos acho que é muito aceitável. Obviamente que teve as suas pedras no caminho, não é? Nós vivemos isso, repito, não é? Fomos nós que vivemos esse percurso e fizemos o melhor que fomos capazes, não é? Há situações como a do sutiã. À segunda-feira é fácil acertar no totobola. O problema é lembrarmos disso antes. E eu lembro que a instituição militar era a única que eu saiba, que era exclusivamente masculina. Claro, há uma exceção ali das enfermeiras paraquedistas, ok, tudo bem, portanto, mas que em termos globais o número, independentemente do enorme valor que tiveram, não é isso que está em causa de todo, portanto, o número é muito pequenino. Portanto, era uma instituição exclusivamente masculina. Até a própria Igreja tem mulheres, não é? Portanto, das Forças Armadas é que não tinham. E até na própria mentalidade, o povo diz que vais à tropa para te fazeres um homem. Nunca ouvi dizer que vais à tropa para te fazeres uma mulher. Portanto, nós aprendemos na escola que as estruturas económicas são as mais rápidas de mudar, a seguir as sociais, e as mentais são as mais difíceis. Levam muito tempo. E nós também tivemos que fazer esse percurso, não é? E, aliás, continuamos a fazer esse percurso. E, portanto, há decisões que foram tomadas na altura porque a experiência que as pessoas também tinham, o conhecimento que tinham sobre estes assuntos não era total e foi sendo adaptado. Eu recordo, por exemplo, que a determinada altura era eu comandante de batalhão na Academia Militar, comandante de batalhão de alunos, portanto já estavam mulheres há algum tempo e eu reparei que havia demasiadas lesões que as alunas tinham na zona do peito. E então identifiquei aquilo como a transposição da mesa irlandesa na pista internacional. Para quem não sabe, a mesa irlandesa é uma estrutura que tem 2 pilares, depois tem uma tábua em cima. Como é que se ultrapassa? A pessoa vai a correr, salta, abraça e depois rola para o outro lado. Só que este impacto, chamei o pessoal do treino físico, chamei os médicos, temos que resolver isto. E foi ultrapassado, arranjar um sistema para que esse impacto fosse reduzido. Devíamos ter lembrado disto antes? Se calhar sim, mas há tal coisa, à segunda-feira é fácil acertar no totobola. Portanto, eu acho que o trabalho que nós fizemos ao longo destas décadas, acho que foi um trabalho bastante positivo e hoje as senhoras hoje em dia estão perfeitamente integradas dentro já estão a atingir postos altos, portanto, e têm
currículo, experiência profissional como nós temos, acho que é um trabalho que não me envergonha enquanto militar que vivia estas épocas. E, portanto, destes dois temas, há um que eu tenho dificuldade em encontrar aspectos positivos, que é o fim do sistema de mandato obrigatório. Há outro que eu tenho, digamos, até bastante orgulho em dizer que também fiz parte desse processo e de uma forma mesmo muito próxima, foi a integração das mulheres nas Forças Armadas. Posso dizer só mais uma coisa? Faz favor, faz favor. Acabou esta história de ter um modelo do serviço, a gente tem que, o grande problema é ter um modelo que seja minimamente consentâneo com a realidade do país e as suas ameaças e a sua maneira de ser. Tem que arranjar. Nós nunca conseguimos montar uma coisa consolidada. Não quer dizer que não mude. Porque é que o serviço militar, aquilo que levou, uma das coisas que eu não referi, mas que levou ao, mas que é importante referir, que levou ao fim do serviço militar obrigatório, é que ele passou a ser uma mentira. Passou a ser uma mentira, porque isto é o que eu estou a dizer. Qualquer modelo que a gente ponha, o modelo tem que ter, tem uma determinada articulação. E portanto, tem que se garantir que os elos todos dessa articulação existam e funcionam. Porque senão ele colapsa. Ora, e porquê que era uma mentira? Era uma mentira que, em primeiro lugar, não era obrigatório, não era universal. Portanto, a quantidade de pessoal que não vinha, por uma razão ou por outra, ou que não era imensa. Provavelmente nem metade do contingente era metido. Isto depois de 74, 75. Depois que isto começou, o país começou a carburar. Ainda hoje não carbura normalmente, mas pronto, desde que a coisa entrou mais ou menos em velocidade de cruzeiro. E porquê que isto se dava? Dava-se porque não havia dinheiro nem estrutura para empenhar. Porque quando a gente põe lá, quando a gente põe um recruta, que é o que acontece hoje em dia também, quando a gente mete um tipo na tropa, tem que o manter ocupado. H24. Tem que o manter ocupado, tem que lhe dar coisas para ele fazer. Ora, isto era outra mentira que não dava. Não, o que é que representava? Para o exército, sobretudo, representava a mão de obra, os comandantes representavam a mão de obra barata, porque eles punham-nos a pintar as casernas, ou a fazer, porque não havia dinheiro para a manutenção e, portanto, punhamos lá a fazer isso, ou a servi-los no bar. Ora, a gente não pode manter um tipo de ir para a tropa para ir servir bicas no bar. Quer dizer, não é racional, não é bem. E, portanto, tudo o que havia que começou em decomposição. Não se justifica ter um serviço militar obrigatório. Essa era a principal coisa que levou a isto. Portanto, quando a gente montar um sistema, ele tem que ser, como é que se tem que haver capacidade de o manter. É como a gente comprar um sistema de armas e depois não ter manutenção. Não ter logística para o manter. Não pode ser. Isto tem que ter uma coerência. E tem que ser uma coisa que se mantenha no tempo, não pode mudar quando mudam os governos, ou uma coisa qualquer desse género, ou quando há eleições. Não pode. Portanto, este é que é o fulcro de todo o nosso problema, além da falta de dinheiro. Relativamente às mulheres, e só 30 segundos para isso, eu também julgo que a coisa acabou por correr menos mal. Sobretudo porque, a partir das 5 horas, toda a gente vai para casa. Não há vida de quartel. Para ficar por aí. Mas pronto, a gente de facto, quando eu digo que deve ser o único que não gosta da coisa, não é por causa disso, é por outras razões. Bom, isso é outro tipo de discussão, não tem a ver com isso. Muito obrigado, Dr. Coronel. Portanto, assim terminamos, e para terminarmos ainda melhor, eu peço um aplauso para os nossos conferencistas. Já que não se pode aplaudir, nós falamos.